Olá, estudantes da Palavra de Deus, graça e paz. Que você possa estar desfrutando da comunhão de Deus, da doce paz de Jesus, neste despertar com Deus. Hoje nós vamos iniciar o segundo livro de Reis, o primeiro capítulo. O estudo de hoje traz o tema Não desprezes a Deus. Conforme temos aprendido na história dos reis de Israel até aqui, tem ficado claro para nós que as escolhas de cada um dos reis definiram seus destinos e também as consequências ao longo da vida. Assim, a história tem se repetido ao longo dos tempos também. E vem até os nossos dias. Hoje somos nós que estamos fazendo nossas escolhas e definindo o nosso destino de acordo com o que temos escolhido seguir. Nosso Senhor Jesus falou de apenas dois caminhos. Um é largo e conduz à morte, e o outro estreito, que conduzirá à vida. Qual caminho você tem escolhido? Vamos ver que o capítulo de hoje nos ensina sobre isso. O capítulo 1 de 2 Reis marca a transição entre os reinados de Acabe e seu filho Acasias, trazendo à tona a continuidade da luta espiritual em Israel. Após a morte de Acabe, Acasias busca respostas para a sua doença, enviando mensageiros a consultar Baal-Zebub, era o deus de Ecrom. Essa decisão reflete a influência da idolatria em Israel e a falta de confiança no Senhor. A narrativa destaca a intervenção do profeta Elias, que traz uma mensagem de juízo sobre Acasias, enfatizando a necessidade de retornar à verdadeira adoração. Vamos conhecer os eventos significativos deste capítulo e as lições que podemos aprender sobre fé, liderança e soberania de Deus. Essa é a introdução em nosso estudo, em nossa reflexão, dentro do capítulo 1 de 2 Reis. Aproveite, apoiando o nosso canal, deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, isso é muito importante. Estamos aí em busca dos 1000 inscritos, né? Então, se você ainda não é inscrito, dê este apoio para este projeto. E também deixe o seu comentário de onde você está acompanhando este estudo e também o que você achou interessante dentro deste estudo. Então vamos aos comentários, à análise dos textos. Nosso mundo é surpreendente, similar ao mundo descrito em 2 Reis. Os governos nacionais, locais, não buscam a Deus e muitos países são atormentados pela guerra. Muitas pessoas seguem os falsos deuses da tecnologia, materialismo e da guerra. A adoração a Deus é rara na Terra. Em nosso mundo caótico e corrupto, podemos nos voltar a exemplos como Davi, Elias e Eliseu, que eram devotados à mais alta honra de Deus e à sua lei moral, que trouxeram renovação e mudanças em sua sociedade. Mais importante, podemos olhar a Jesus Cristo, nosso perfeito exemplo. Para que as nações façam a vontade de Deus, elas precisam de indivíduos que façam o trabalho de Deus.
Se o seu coração é comprometido com Deus, Ele pode trabalhar através de você para completar o trabalho ao qual Ele te chamou a fazer. Está aí a primeira lição que devemos extrair. 3 importantes eventos acontecem no mesmo ano, relatado aqui neste primeiro capítulo: a rebelião de Moabe, a morte de Acasias e a subida de Jeorão ao poder em Samaria. Então, conforme o verso 2, Baal-zebub. Na época de Jesus, os judeus aplicavam esse nome ao maioral dos demônios, isto é, ao próprio Satanás. Inclusive, eles, por algumas vezes, acusaram Jesus de estar possuído por este espírito. Verso 3 descreve Ecrom. Ecrom era uma das 5 principais cidades dos filisteus. Essa é a cidade mais próxima de Israel. O verso 4, então, vem aqui a questão do rei Acasias. Sem falta morrerás. Os que se desviam do verdadeiro Deus para deuses pagãos não acham vida, mas morte. Unicamente Deus é o autor da vida e está em seu poder curar e restaurar. No âmbito das falsas religiões, quando Satanás promete curar, é só para atrair as pessoas para sob o controle de sua vontade cruel, e então governá-las com poder aparentemente impossível de quebrar. No versículo 5, por que vocês voltaram? Perguntou o rei. Acasias percebeu que os mensageiros não poderiam ter ido para Ecrom e vindo de lá em tão pouco tempo. Então o verso 6, que vos mandou. O fato de Acasias enviar uma delegação a fim de consultar o Deus dos filisteus de Ecrom constituía desprezo público e aberto contra Deus. O rei, aqui liderando uma incredulidade. Israel devia aprender que os deuses dos filisteus eram impotentes para salvar na hora extrema e que o Senhor está assentado em seu trono eterno. Então, o verso 8, os mensageiros descreveram a pergunta do rei, quando ele perguntou como era o homem. Eles disseram, ele vestia roupas de pelos. Suas roupas de Elias formavam um contraste com as vestes de linho fino dos ricos da época. Consistia isso um protesto contra as atitudes materialistas do rei e das classes superiores, ou seja, o orgulho. Era o tesbita Elias. Acasias estava familiarizado com a aparência de Elias, por causa das muitas ocasiões em que o profeta fora falar com Acabe, o pai de Acasias. Então o verso 9 descreve algo interessante. O rei mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O povo pagão da época pensava que o poder mágico das maldições pudesse ser anulado, ou forçando quem impetrou a maldição a retirar as palavras, ou até mesmo matando, a fim de que a maldição descesse com ele até o mundo dos mortos. Essa era a crença pagã, daquele tempo. E quem sabe até hoje, para os que acreditam nessas coisas terríveis. O versículo 10, então, destaca que desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Jesus, quando repreendeu seus discípulos por sugerirem que fosse mandado fogo do céu
para destruírem os samaritanos, conforme registrado em Lucas, capítulo 9, versos 51 a 56, não falou para desaprovar a ação de Elias, mas para indicar que os discípulos não discerniam a diferença entre as questões em pauta nos dias de Elias e a incredulidade dos samaritanos nos dias dele. Então o verso 15 desce, depois de 3 comitivas, né? Agora Deus falou, desce. O profeta foi recomendado a não temer. Depois de fazer cair fogo do céu, lá no Monte Carmelo, o profeta se permitiu sucumbir aos temores diante da rainha, da ira de Jezabel. Desta vez, porém, ele foi particularmente aconselhado a não recear, apesar das 3 manifestações de ira de Acasias. O verso 17 descreve que Acasias não tinha filhos, uma parte da profecia sobre o extermínio da descendência de Acabe. Indo ele, pôs-se de joelhos. Falando do 3º capitão, percebendo ou não o significado dos acontecimentos, convenceu-se da posição e poder profético de Elias e o tratou com o devido respeito. Ele disse, com efeito, eu sou apenas um servo do rei, cumprindo o meu dever, por isso, por favor, conceda-me a honra de vir comigo à presença do rei. Interessante, né? A atitude do 3º comandante aqui fez a diferença. Vejam que a humildade é importante. Aí o verso 15, o anjo disse a Elias, o poder do rei era vão, Elias não devia temer Acasias, pois o Senhor o defenderia. E o verso 17 destaca que assim, pois, morreu. A palavra de Deus nunca é enunciada em vão. Jorão começou a reinar no lugar de Acasias, porquanto Acasias não tinha filho. Jorão era um irmão de Acasias e subiu ao trono. O reinado de Acasias, de pouco mais de 1 ano, foi curto demais para que ele gerasse um herdeiro. No ano 2º de Jeorão, Jorão de Israel, veio a ser rei no 18º ano de Josafá, e no 2º ano de Jeorão, rei de Judá. Nessa ocasião, havia uma corregência em Judá. Estes são os principais destaques dos versículos do capítulo 1 de 2 Reis. Agora, vamos para o destaque do livro Profetas e Reis. A tolice de Acasias. Uma guerra desastrosa com Moabe e a seguir um acidente em que sua própria vida foi ameaçada, atestaram da ira de Deus contra ele. Havendo caído pelas grades de um quarto alto, Acasias, seriamente ferido e temeroso de um possível desenlace, enviou alguns de seus servos para inquirirem de Baal-zebub, deus de Ecrom, se restabeleceria ou não. Supunha-se que o deus de Ecrom dava informações, através de um médium, dentre seus sacerdotes, sobre futuros eventos. Grande número de pessoas ia inquiri-lo sobre isto. Mas as predições ali formuladas e as informações dadas procediam do príncipe das trevas. Olha que coisa terrível, gente. Página 208, livro Profetas e Reis. Esta crença, será que ela já acabou lá no tempo passado ou ela continua hoje? Embora hoje sejam outras fontes são buscadas, né?
Hoje existem ainda os médiums, né? Dentro aí do ocultismo, tá? Muitas pessoas buscam ainda, como Acasias, essas fontes satânicas. E que triste, isso é muito triste, porque as pessoas como Acasias, ao invés de procurar a Deus, procurar a vida, estão, na verdade, se afundando mais e mais no caminho da morte. Vamos à mensagem de Deus ao ímpio rei. Os servos de Acasias encontraram-se com um homem de Deus, que fê-los retornar ao rei com a mensagem, o profeta Elias, né? Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Havendo dado a sua mensagem, o profeta partiu. Os admirados servos voltaram depressa ao rei e repetiram-lhe as palavras do homem de Deus. O rei inquiriu: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? Eles responderam: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. É Elias o tesbita, exclamou Acasias. Ele sabia que, se o desconhecido a quem seus mensageiros tinham encontrado fosse de fato Elias, as palavras de condenação pronunciadas seguramente se cumpririam. Ansioso por impedir, se possível, o ameaçado juízo, ele determinou mandar vir o profeta. 2 vezes Acasias enviou uma companhia de soldados para intimidar o profeta. E 2 vezes a ira de Deus caiu sobre eles em juízo. A 3ª companhia de soldados humilhou-se perante Deus, e seu capitão, ao aproximar-se do mensageiro do Senhor, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Agora, por que a atitude de Acasias era tão grave? Durante o reinado de seu pai, Acasias tinha testemunhado as maravilhosas obras do Altíssimo. Ele já conhecia o poder de Deus, certo? Ele não era uma pessoa inocente. Ele vira as terríveis evidências que Deus havia dado ao apostatado Israel, da maneira como Deus trata os que põem de lado obrigatórios reclamos de sua lei. Acasias tinha agido como se essas terríveis realidades fossem apenas tolas histórias. Em vez de humilhar seu coração perante o Senhor, ele havia seguido após Baal, e afinal tinha arriscado sobre isto seu mais ousado ato de impiedade. Rebelde e não disposto a arrepender-se, Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Queridos, a obstinação é coisa terrível, né? Uma pessoa obstinada no pecado é a coisa mais terrível, porque ela fica cega, né? Ela fica com o coração endurecido igual pedra e nada pode ser feito por uma alma nessa condição. Como a história de Acasias se repete hoje em nossos dias. A história do pecado do rei Acasias e sua punição traz em si uma advertência que ninguém pode subestimar impunemente. Homens de hoje podem não prestar homenagem a deuses pagãos. Contudo, milhares estão adorando no altar de Satanás, tão verdadeiramente como fizera o rei de Israel.
O espírito de idolatria predomina no mundo hoje, embora sob a influência de ciência e educação, tenha assumido formas mais refinadas, atrativas, que nos dias em que Acasias procurou o Deus de Ecrom. Note bem como Satanás modificou as maneiras, as formas de idolatria hoje, sob influência de ciência e educação. Hoje está refinado, certo? Cuidado, hein? Cada dia acrescenta suas lastimáveis evidências de que a fé na segura palavra de Deus, na palavra da profecia, está em declínio e que em seu lugar superstições e satânicos enganos estão cativando a mente de muitos. A incredulidade tem crescido cada vez mais. Agora, uma séria advertência traz este texto. Os apóstolos de quase todas as formas de espiritismo sustentam possuir poder para curar. Eles atribuem este poder, preste bem atenção, à eletricidade, ao magnetismo, aos assim chamados remédios de simpatia ou a forças latentes contidas na mente do homem. Está vendo aqui quais são hoje os meios sutis de cura? Está tudo relacionado a uma forma de engano satânico? E não são poucos, mesmo neste século cristão, os que vão a esses curandeiros, em vez de confiar no poder do Deus vivo e na habilidade de médicos bem qualificados. A mãe, vigiando junto ao leito de seu filhinho enfermo, exclama: "Nada mais posso fazer?" A pergunta vem: não há médico que tenha poder para restaurar meu filho? E aí falam-lhe das maravilhosas curas realizadas por algum curandeiro clarividente ou magnetizador. Já ouviu falar do poder hoje, da energia? As pessoas dizem, né? Poder energizador ou magnetizador. E ela lhe confia em o seu ente querido, o seu filho, como Acasias. Queria que Baal Ecrom desse uma solução para a enfermidade dele, colocando-o nas mãos de Satanás, tão verdadeiramente como se ele estivesse ao seu lado. Que terrível, hein? Em muitos casos, a vida futura da criança é controlada por um poder satânico que parece impossível quebrar. Misericórdia. Agora, o auxílio de Deus está sempre presente. Deus tinha motivos para desgostar-se ante a impiedade de Acasias, que não havia ele feito para conquistar o coração do povo de Israel e inspirar-lhes confiança em si? O que Deus não havia feito? Durante séculos ele estivera dando ao seu povo manifestações de bondade e amor nunca igualados. Desde o início mostrara que tinha suas delícias com os filhos dos homens. Fora um auxílio sempre presente a todos que o buscavam com sinceridade. Contudo, o rei de Israel, desviando-se agora de Deus para suplicar ajuda ao pior inimigo de seu povo, proclamava aos pagãos que tinha mais confiança nos seus ídolos do que no Deus de Israel, o Deus do céu. Como Deus considera essa atitude hoje?
De igual maneira, homens e mulheres desonram-no quando tornam da fonte de força e sabedoria para solicitar auxílio ou conselho dos poderes das trevas. Se a ira de Deus foi acesa pelo ato de Acasias, como considera ele os que, tendo ainda maior luz, hoje, escolhem adotar uma conduta semelhante? Os que se entregam aos enganos de Satanás podem presumir de grandes benefícios recebidos, mas prova isto que sua conduta é sábia ou prudente? Como seria se a vida fosse prolongada, se vantagens temporais fossem concedidas? Valerá a pena, no fim, haver desrespeitado a vontade de Deus? Tais lucros aparentes provar-se-ão, no final, uma perda irreparável. Não podemos derribar impunemente uma única barreira que Deus tenha construído para guardar seu povo do poder de Satanás. Termina aqui na página 212 do livro Profetas e Reis. E olha, que advertência solene este capítulo de hoje apresenta a nós, no sentido de onde temos procurado cura. Percebem? Aqui realmente encontramos uma advertência solene para nós. Agora, vamos aplicar de forma mais direta ainda o estudo de hoje em nossas vidas. Há quem acredita que consultar a astrologia, o horóscopo e afins compensa mais que consultar a Deus. Há também aqueles que parecem ser mais atraídos por livros pagãos de ciência, biologia, psicologia, filosofia, sociologia do que buscar pelo livro dos livros, a Bíblia. Pode-se pensar que tais pessoas do povo divinamente separado são simples e incultas. Nem sempre. No relato em questão, o rei do povo de Deus, Acasias, ignorou a Deus para buscar a Baal-zebub, deus de Ecrom. A razão para isso foi um acidente que o deixou doente. Preocupado com seu futuro, enviou mensageiros ao falso Deus. Porém, a caminho encontraram um homem de Deus, o profeta Elias, que revelou o futuro deprimente dele. A ação do profeta resultou da ordem de um anjo. Anjos de Deus atuam neste mundo para revelar a mensagem de Deus. Eles são enviados do céu como mensageiros do soberano Deus. Então, Deus inteirava ou intentava alcançar o rei Acasias. Às vezes não entendemos seus métodos dramáticos, mas o certo é que nem toda evidência dada por ele é suficiente para converter quem não cede ao trabalho do Espírito Santo. Nem todos os que caem no chão como Saulo se erguem para servir a Deus. A lição é clara: nossas crises pessoais devem nos levar a buscar a Deus. E fechando a nossa reflexão de hoje, a profecia de Elias e o juízo sobre Acasias são um poderoso testemunho da justiça de Deus e da importância de permanecer fiel à verdadeira adoração. A história nos ensina que a desobediência leva a consequências severas e que Deus sempre levanta vozes de verdade para nos chamar ao arrependimento. A história ilustra que, mesmo em tempos de crise, Deus está presente e disposto a restaurar aqueles que se voltarem para Ele. A atitude de Acasias
que desdenhou a palavra de Deus e tentou capturar Elias, destaca a dureza do coração humano quando este se afasta da verdade. A resposta divina a essa desobediência é um alerta sobre a seriedade de nossas escolhas e a necessidade de permanecer firmes na fé. Em resumo, a narrativa de Elias e Acasias nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e a importância de buscar a orientação de Deus em todas as circunstâncias. Que possamos aprender com as lições deste capítulo e nos esforçar para viver de maneira que honre a Deus, confiando em Sua palavra e permanecendo fiéis à verdadeira adoração. Que o Espírito Santo faça de nossa vida uma inconfundível revelação de que somos, por preceito e por exemplo, homens e mulheres de Deus. Vigiemos e oremos. Amém. Este foi nosso estudo no capítulo 1 de 2 Reis. E espero que tudo que nós aprendemos possa ser de grande utilidade na sua experiência, na sua vida. E olhe o pensamento para nós levarmos neste dia. Deus está bem perto. Não busque respostas em lugares errados. Não faça como Acasias, né? Que Deus possa realmente abençoar a cada um de nós em nossas escolhas e em nossas buscas, né? Em nossas buscas por respostas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos pelo despertar de um novo dia. Obrigado, Senhor, pelos maravilhosos ensinamentos que a Sua palavra nos traz capítulo a capítulo. Hoje, Senhor, aprendemos importantes lições sobre verdadeira adoração, sobre a quem realmente devemos buscar em tempos de crise. Somente o Senhor é Deus, é soberano, é todo-poderoso e somente o Senhor é capaz de nos ajudar em nossas dificuldades e limitações. Portanto, Senhor, queira tomar nossa vida em Tuas mãos, derramar a Sua bênção e nos dar um coração sempre disposto, sempre pronto a Te buscar e a confiar no Seu cuidado, no Seu amor e em Seu poder. Te peço em nome de Jesus. Amém. Ok, que Deus te abençoe, que Deus te guarde mais este dia. Sempre é um grande prazer compartilhar com você a palavra de Deus. E se você tem apreciado estes estudos, não esqueça, deixe o seu apoio através de um like e compartilhando estes estudos com seus amigos e familiares. Até amanhã, se Deus nos permitir, para o próximo capítulo. Tchau, tchau.